Glória a Deus, glória a Jesus. Bom, estamos gratos ao Senhor por esse tempo de existência da casa. De vez em quando alguém me pergunta num lugar ou outro, onde é que está escrito que tem que comemorar aniversário de igreja? E eu normalmente respondo, onde é que está escrito que não pode? O Salmo 90:12 diz, ensina-nos a contar os nossos anos de tal maneira, os nossos dias de tal maneira, que alcancemos corações sábios. Contar os dias é algo que ao longo da história da humanidade tem sido feita na soma, na contagem de anos, e não apenas de dias únicos, separados, de forma individual. E o nosso propósito é algo parecido com aquilo que nós fazemos na ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, ele nos orienta na Epístola aos Coríntios e diz, eu vos entreguei o que eu também recebi do Senhor. E a orientação que ele dá é que todas as vezes em que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Quando falamos da morte, estamos falando de algo que já aconteceu. Portanto, é o momento que nós olhamos para trás e recordamos o passado que ainda nos impacta. Mas a Bíblia diz que anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então a gente também não olha só para trás, a gente também olha para frente, cheio de expectativa. Gratidão pelo passado, expectativa no cumprimento das promessas em relação ao futuro. Eu gostaria que a gente pudesse agir da mesma forma nesse espírito de gratidão que nos traz a essa e outras reuniões ao longo do mês de celebrações, que a gente possa olhar para trás e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que a gente nunca deixe de ser grato por cada pessoa que foi salva, liberta, curada, cheia do Espírito Santo, por cada família restaurada, por cada intervenção de Deus realizada na vida de tantos de nós, sejam necessidades pessoais ou aquilo que nos move a crescer para cumprir o plano e o propósito de Deus, e ao olhar para trás haja gratidão. Mas que a gratidão do passado também não nos roube a expectativa de um futuro melhor. Porque se foi bom até agora, vai melhorar. Se Deus fez coisas tremendas, nós podemos esperar que vá fazer mais. Porque a ideia é que a coisa siga crescendo. E à medida que cresce, os resultados são exponenciais. Então, que o nosso coração se encha de certeza. Muitas promessas têm sido feitas sobre essa casa ao longo dos anos. Muitas, Deus seja louvado por isso, se cumpriram. Muitas ainda não se cumpriram, mas vão se cumprir. Eu acho que é só eu que estou empolgado aqui, não é possível. Então vou falar de novo. Elas vão se cumprir. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, estamos gratos ao Senhor. Também estou tentando me redimir, que a última vez que eu vim, que eu estive com vocês, se não me falha a memória, naquela correria eu não trouxe livro, me cobraram bastante. Então hoje eu trouxe alguns poucos títulos e eu os escolhi a dedo dentro de uma ênfase. Eu creio que Deus, Ele deseja fazer algo na vida da igreja, como corpo, mas Ele deseja fazer algo nas nossas vidas enquanto indivíduos. E há muitos anos atrás eu li uma frase de um camarada chamado Stephen Olford, eu nem sei onde eu li isso, mas eu memorizei, anotei o nome dele, a frase, só não anotei a fonte de onde eu peguei, e agora eu não consigo me lembrar mais. Mas ele dizia assim, a espera de um avivamento coletivo não é desculpa para não vivermos um avivamento individual. Ou seja, até que Deus consiga pegar todo mundo, enquanto eu e você estamos orando, cooperando com Deus para isso, aplicando fé para isso, que a gente possa viver, tomar essa decisão, dizer no nível pessoal, eu quero estar incendiado no nível máximo. E eu separei algumas literaturas que podem te ajudar nesse sentido. Quando as pessoas me perguntam qual é o livro, obviamente, depois da Bíblia, que mais me impactou, que mais me moveu a buscar a Deus, eu costumo responder que no top 1 está esse aqui, O Vinho Novo é Melhor. É a biografia de um sul-africano chamado Robert Tom. Eu recomendo tanto esse livro que a editora Vida me pediu para fazer um prefácio. Acho que talvez ninguém divulga tanto o livro como eu. Eu tinha 15 anos de idade quando alguém me sugeriu ler esse livro a primeira vez. A pessoa falou, olha, me parece que você tem uma fome pelo mover de Deus, por milagres, pelo sobrenatural. E a pessoa falou, eu quero que você leia esse livro. E quando eu peguei, até hoje,
né? A capa mudou, foi atualizada, mas até hoje a resenha do livro é exatamente a mesma de 35 anos atrás. Ela diz: essa é a história inspirativa de um homem que viu o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. A trajetória de Robert Tom prova que milagres acontecem ainda hoje. E mais do que apenas escrever um livro com a biografia, com a sua história, com os seus testemunhos, ele conseguiu escrever isso de uma maneira que ele foi embutindo os princípios bíblicos que nos ensinam, nos encorajam, despertam a nossa fé enquanto ele conta a história. Eu parei de contar quantas vezes eu li na de número 17. Eu sei que foram mais de 20 vezes, mas eu parei de contar na de número 17. E, obviamente, acredito que ele pode produzir um grande impacto na sua vida. Outro material que nós temos, não tem muito, mas eu trouxe um pouco desse livro. Em 1994, eu estava assim, logo no início do Ministério Pastoral, comecei a pastorear em dezembro de 93, portanto, daqui uns meses estou completando 30 anos de pastorado, e eu lembro de um dia que o Senhor falou comigo. O Espírito Santo me questionou: qual é o maior mandamento? Eu peguei carona na resposta pronta de Jesus. Amarás o Senhor teu Deus, citando Deuteronômio, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, né? E quando eu mencionei isso, o Senhor falou comigo: se esse é o maior mandamento, por que é que se fala tão pouco sobre isso na minha igreja? E eu parei para pensar. A primeira coisa que a gente faz é julgar os outros, nunca nós mesmos. Eu pensei, é mesmo. Eu nunca ouvi alguém pregar sobre amor por Jesus. Ouvi, às vezes, os pregadores faziam uma menção da necessidade de voltar ao primeiro amor, mas desenvolver o tema. Eu pensei, nunca ouvi na vida nenhuma mensagem. E quando eu pensei que os pregadores não estavam fazendo um bom trabalho, a próxima pergunta que o Espírito Santo me fez foi: e você, por que nunca pregou sobre isso? E eu emudeci, eu não tinha resposta. Naquele dia eu fiz uma promessa para Deus. Falei, eu vou estudar o assunto. Primeiro, porque eu quero entender. Segundo, porque depois de entender eu quero viver e praticar. Mas terceiro, eu quero poder ensinar. E o que de melhor nesses 30 anos a gente tem entendido da parte de Deus nesse assunto, saiu nesse livro, De Todo o Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Em 2009 eu lancei uma versão bem menor desse livro. Em 2019 eu lancei uma versão ampliada, quase com o dobro do tamanho, uma versão revisada. Mas eu falei para minha esposa, quando lancei a primeira edição, ela tinha 8 capítulos. Eu falei, o livro vai ter 10 capítulos. Ela falou, por que não fez 10 já? Porque eu falei, 2 eu tenho o nome, mas não tenho a mensagem. Alguns anos depois, Deus me deu a 9ª mensagem, o 9º capítulo. E eu escrevi, ele está aqui e faz parte hoje do combo, se chama Escravo por Amor. Mas eu dizia para minha esposa, tem um capítulo, que é o final, que eu quebro a cabeça, eu oro, eu estudo, eu medito, eu não enxergo nada. Mas Deus me deu o tema, é amor total. Eu me lembro que os anos se passaram, meu filho estava estudando fora, se preparando para o ministério, e ele veio passar uma temporada conosco, que eu senti de Deus, falei, você vai pregar domingo para a igreja. E ele me procurou antes do domingo, falou, pai, está aqui a mensagem que Deus me deu, a forma como eu organizei, eu queria que o senhor fizesse a avaliação aí teológica, né, e que também me ajudasse a entender se eu estou conseguindo me expressar e comunicar direito. E quando eu olhei a resenha da mensagem toda, eu fiquei sem acreditar. Eu disse, isso aqui é o capítulo que eu nunca escrevi, porque eu nunca entendi. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, vou roubar a sua mensagem para transformar num capítulo. Ele falou, pai, vou te responder o que o senhor sempre me rouba. O que o senhor sempre me disse. Tudo que é meu é teu. Né? Não tem esse negócio de roubar. E depois de um tempo eu orei e falei, quer saber? Deus deu para você, quem vai escrever é você. Então ele escreveu esse último capítulo. E essa mensagem, a gente tem tido testemunhos de muita gente, de que tem feito diferença na vida de muitos. Um tempo depois, Deus nos levou a escrever o que eu chamo da continuação da mensagem. Talvez o best-seller, o livro mais vendido que nós temos até agora no ministério. Até que nada mais importe. Esse que eu estou aqui tem um selo de mais de 100 mil livros vendidos. Isso foi no primeiro ano. Ele já passou de 300 mil exemplares. Mas eu quero dizer para você que ele faz muito mais sentido quando vem na sequência do De Todo o Coração do que apenas quando ele está sozinho. E depois de ter escrito esses 2 materiais, um dia o Senhor falou ao meu coração, ele diz, eu quero que você escreva mais um que os complemente.
né? Em janeiro do ano passado, eu escrevi esse livro aqui, A Cultura do Jejum. Encontre um nível mais profundo de intimidade com Deus. Eu não vou falar muito sobre, né, o que é o livro, até porque não só o título já sugere isso, mas a mensagem está muito relacionada hoje, né, com a intimidade com Deus e a prática do jejum. Mas o que eu posso te dizer que pode ser uma motivação a mais, além da mensagem, é o seguinte: só o que você vai economizar de comida já vale o investimento no livro. Né? Então, eu realmente quero te encorajar. Esse assunto tem sido para mim revolucionário. Nos últimos anos, Deus tem me chamado com uma certa frequência ao lugar dos jejuns prolongados e tem sido algo extraordinário. Não estou dizendo que todo mundo tenha que fazer jejum prolongado, mas nós precisamos entender o que é a cultura do jejum. A cultura do jejum é quando o jejum não é uma coisa esporádica, né? É quando ele está mais para recorrente, ainda que seja um dia por semana, né? A prática de jejum intermitente, parcial, mas a gente tem um estilo de vida onde o jejum está muito presente. E Deus tem nos dirigido a falar sobre isso. Eu tive a alegria de escrever o livro inteiro sobre jejum em jejum. Né? Então foi uma experiência muito especial. Mas o livro que mais me pilhou as experiências de jejum prolongado foi esse aqui. Também é da editora Vida. Eu também recomendo e divulgo tanto que eles me pediram para escrever um prefácio. É o livro Poder Secreto da Oração e do Jejum, do Mahesh Chavda. Esse camarada fez 30 vezes períodos de 40 dias de jejum antes de começar a ensinar sobre jejum. Eu sempre brinco, será que tem autoridade para isso? Né? Eu digo que esse é o tipo de livro, quando você lê, você fica com fome de jejuar. É um paradoxo, mas é verdade. Né? Então, assim, eu estou engatinhando, ainda não virei a minha primeira dezena dos jejuns, mas eu tenho certeza que esses materiais podem abençoar. Todos eles estão abaixo do preço de capa, estão sendo parcelados em 12 vezes sem juros, porque a nossa visão não é fazer comércio, é colocar na sua mão ferramentas. Se comprar o combo todo, um dos livros ainda sai de graça. E, se você quiser muito, um dos meus livros, na minha autoria, infelizmente eu não posso aplicar isso para os outros, que a gente adquire eles bem mais caro, mas se você quiser um desses 3 livros e não puder pagar o valor que está ali sugerido, eu sei que o crente entende a diferença dos verbos poder e querer. Um ou outro se confunde, a maioria entende. Então não estou falando de, não quero. Mas se você não pode, pastor, eu quero muito a mensagem, mas eu não posso pagar o valor que está sugerido, ainda que seja pequeno e parcelado em 12 vezes. Então eu quero que você memorize uma senha, porque a menos que falte livro, eu não gostaria que você deixasse de levar por falta de recurso. Qual é a senha? Você vai chegar para os irmãos lá do stand e dizer assim, diante de Deus, eu não posso pagar esse valor que está aí. E eles vão acreditar em você. Eles só vão te fazer uma pergunta. Né? A pergunta de volta vai ser, pode pagar quanto? Né? Porque às vezes a pessoa não pode pagar o valor sugerido, mas pode dar 15, né? Pode dar 10, pode dar 12, pode dar 8. Uma vez eu anunciei um livro nosso da família, uma senhora me procurou, falou, pastor, aquilo que o senhor falou era verdade ou brincadeira? Eu falei, verdade. Ela falou, estou com vergonha de ir lá no stand, porque eu só tenho R$2. Eu falei, então pega aqui o livro que eu anunciei, entreguei para ela, e nada, ela dá os 2. Aí eu conversei, esperei, nada. Falei, irmã, e os R$2? Ela me olhou com a cara de espanto. O pastor, R$2 não paga nem seu custo gráfico. Falei, não mesmo, mas diminui meu prejuízo. E mostra a boa vontade da sua parte, me deu os 2. Uma vez eu tirei 25 centavos de um adolescente. Falei para ela, você vai dizer, comprou o livro, não que ganhou. Né? Então, assim, se você realmente não pode, nós queremos te abençoar. Se você pode pagar o valor sugerido, não chora não, porque eu não ganho nada com a venda dos meus livros, e tudo isso é uma maneira de você dar suporte aos projetos de ensino do nosso ministério. Né? É a venda dos livros e dos nossos cursos que bancam a conta de tudo aquilo que a gente oferece de graça. Então, no final, vai estar à sua disposição, fica aí o encorajamento. Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 16 e no verso 11. Essa talvez tenha sido uma das palavras que eu mais repeti ao longo do ano. Deus me dirigiu a começar a falar a respeito disso em janeiro desse ano. E, honestamente falando, eu não me canso de falar
Eu não me importo quando alguém diz, pastor, já tinha ouvido essa mensagem. Eu falei, imagina eu, que estou falando dela em todo lugar. E cada vez que eu mexo nesse assunto, eu sinto, a gente precisa ir mais fundo. A gente precisa compreender melhor. A gente precisa mais do que um assentimento mental. A gente precisa de despertamento. A gente precisa de revelação. E eu sinto de Deus de trabalhar o assunto com vocês hoje. Então vamos lá. Salmo 16, verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Eu estou lendo a Nova Almeida atualizada. E esse texto vai ser tanto o nosso ponto de partida, como uma espécie de trilho para a nossa reflexão hoje. E se não for pedir muito, eu gostaria que você pudesse repetir o texto comigo. Você pode fazer isso? Diga comigo. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Então vamos lá. Quando o salmista diz, tu me farás ver os caminhos da vida, significa que o Criador, o doador da vida, aquele que nos colocou nesse mundo, ele tem um propósito. A ideia de caminhos fala isso. Caminho é aquilo que nos conduz a um destino. E, obviamente, se o Criador da vida tem caminhos, ele tem um lugar aonde ele quer nos levar. Isso reflete o quê? Que por trás da criação há planejamento. Em Atos, no capítulo 17, pregando em Atenas, o maior palco da filosofia do mundo dos seus dias, da época, o apóstolo Paulo diz que Deus, de um só homem, Atos 17, versos 26 e 27, de um só homem, Deus criou todas as raças e tribos dos homens para que o buscassem. Quando você entra no verso 26, você tem um indicativo de propósito. Para que o buscassem. Né? E eu e você existimos para buscar a Deus. Obviamente, se há um trilho, se há algo que a gente pode dizer, olha, Deus de fato planejou isso, é que o homem siga numa direção em que ele possa não apenas encontrar, mas desfrutar Deus. É evidente o anseio de Deus por um relacionamento. Quando você olha para o primeiro casal, e eu brinco que quando Deus estabeleceu o primeiro casal lá no Éden, ele não respeitou nem a lua de mel dos dois. Todo santo dia, ele ia visitar Adão e Eva. E com isso Deus estava dizendo, eu quero estar próximo. Eu quero não apenas contato, eu quero relacionamento, eu quero intimidade com vocês. Agora, quando o salmista, pelo Espírito, Davi escrevendo pelo Espírito, né, ele é chamado no Novo Testamento de profeta. Quando ele diz, tu me farás ver os caminhos da vida, isso me faz entender e compreender que se fosse algo que a gente percebe naturalmente, espontaneamente, né, não haveria necessidade de Deus nos fazer ver. Se precisamos de Deus para ver, é porque normalmente não enxergamos com clareza. Isso é um assunto que eu vou tratar melhor depois. Mas a pergunta a ser feita é, quais são os caminhos da vida? Eu acredito que quando ele emenda, depois da declaração, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria e a tua destra, algumas versões dizem destra, outras a tua direita, há delícias perpetuamente. O salmista está dizendo que os caminhos da vida conduzem em um lugar, a razão pela qual eu e você existimos e fomos criados, que é buscar a Deus, é encontrá-lo, né? Por meio do profeta Jeremias, o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis. No verso seguinte ele diz, eu serei achado de vós. É o que de fato é o propósito da busca, é encontrá-lo. E quando nós o encontramos, a Bíblia diz, na presença dele, não apenas a alegria. A Bíblia diz a plenitude de alegria. A expressão plenitude significa a medida cheia, completa. A Escritura diz que diante do Senhor a tristeza salta de alegria. Agora, não é apenas o fato a gente olhar e reconhecer, bom, na presença de Deus tem alegria, não. A Bíblia está dizendo a mais cheia e completa medida de alegria, de realização, que alguém pode experimentar. Tem um lugar, tem um único lugar, e é o lugar da presença de Deus. Agora, quando a gente fala dessa alegria, não é um sentimento vago, subjetivo, etéreo, espiritualizado. A Bíblia traduz isso numa linguagem específica. À tua direita, há delícias perpetuamente. Essa expressão pode ser traduzida como deleites, como prazeres. E o curioso é pensar que o Deus que criou o homem, para que encontrasse nele, na sua pessoa, na sua presença,
o mais profundo nível de alegria, de deleite. Ele nunca se opôs, desde o início, que o homem tivesse acesso a outras fontes de deleite, de prazer ou de alegria. Isso, para mim, é evidente quando Deus nem demora para colocar em execução o seu projeto eterno do casamento, do matrimônio e da família, e decide presentear o homem com uma esposa. A Bíblia diz que Deus olha para Adão e diz, não é bom que o homem esteja só. Curioso é que antes do pecado, antes da queda, Adão está em plena comunhão com Deus. Ele tem um relacionamento irrestrito com Deus. Mas Deus diz, eu quero que você se relacione também com semelhantes. Que você seja preenchido num nível emocional e não só espiritual. E Deus estava sinalizando, eu quero te dar outras formas de alegria. Mas Deus não fala só do relacionamento. Deus fala para o homem, eu permito que vocês comam de toda a árvore no jardim. E eu não sei na sua Bíblia, mas na minha toda, quando eu leio, eu já imagino toda assim, tudo letra maiúscula, caixa alta, negrito, né? Porque a ênfase para mim está na diversidade. Deus podia ter feito um único fruto, com uma única cor, um único cheiro, um único sabor, uma única textura, um único tamanho e formato, e que tivesse dentro dele todos os nutrientes que nosso corpo precisa. Eu acho que ia ser um tédio comer a mesma coisa o resto da vida, mas a sobrevivência estaria garantida. Mas em vez de apenas garantir a sobrevivência dessa maneira, Deus escolheu a diversidade. Ele fez fruto de todas as cores, de todos os tipos, tamanhos, texturas, sabores. Ainda fez as frutas sazonais. Você tem que esperar que aquela estação volte para comer aquele tipo de fruto específico. E quando Deus caprichou e diz, pode comer de tudo, Ele está dizendo, eu quero que vocês aproveitem. Aí eu fico olhando para essas coisas pensando, o Deus em cuja presença há plenitude e alegria, e que sabe que só Ele seria suficiente para realizar, nunca se sentiu inseguro, e nunca teve problema que a gente acessasse também outras formas de alegria ou de prazer. Mas o que Ele estabelece como clara restrição desde o início é, mas não cruzem o limite do proibido, que os levará para longe de mim, que fará com que vocês desconectem de minha fonte de realização. E o triste é saber, quando olhamos para a história bíblica, que em algum momento, aquele primeiro casal, eles decidiram, apesar de toda a diversidade que Deus lhes ofereceu, de tudo que tinham, plena comunhão, perfeita, né, alegria, medida cheia de realização em Deus, outros deleites preciosos. Em algum momento, eles se sentem atraídos justamente por aquilo. Queria gerar não apenas morte espiritual, mas desconexão com a mais plena fonte de realização que o ser humano pode ter. E eu e você sabemos os resultados dessa escolha trágica. Romanos 5,12 faz uma releitura disso, dizendo, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou a todos os homens, e o início de uma tragédia estava estabelecido. Porque a humanidade se distanciaria de Deus, a humanidade começaria a correr atrás de prazeres enganosos, que são vendidos no formato, né, de prazeres, mas por trás tem o pecado e tem a morte. Outro dia eu vi um pregador dizer, pecado não dá prazer para ninguém. Eu pensei, se não desse, ninguém pecava. Só que Hebreus 11:25 fala dos prazeres transitórios do pecado. O problema é que é um tipo de prazer que não dura, que não é permanente, que não é completo. Ele é fake. Ele é muita manchete para pouca notícia, como diria os antigos. Então, as pessoas acabam cada vez mais distantes daquilo que Deus tem, atraídos por algo que elas fantasiaram e que, na verdade, é muito pior, inferior daquilo que abriram mão. Eu fico pensando, o que leva um casal como Adão e Eva, que tinha tudo, a abrir mão da fonte de realização como eles abriram? Mas ao longo da história da humanidade, depois da queda, Deus começa a desenvolver com clareza a revelação progressiva do seu plano de redenção. E no meio desse desenvolvimento do plano, surge um camarada que foi diferente não só dos demais da sua geração, mas praticamente em toda a antiga aliança, o Antigo Testamento, Davi. É quem escreveu o Salmo 16. Alguém a quem não os homens, mas o próprio Deus chamou de um homem segundo o meu coração. Davi não foi chamado dessa forma porque era perfeito, longe disso. A Bíblia registra falhas e pecados e deixa claro que ele não era perfeito. Mas ele era alguém que tinha um coração voltado para Deus e para buscar Deus.
No Salmo 27:4 ele diz, uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu vou buscá-la, que eu possa habitar no seu santuário todos os dias da minha vida. Por que é que ele queria estar lá? Ele não faz uma declaração dessa porque diz que eu estou precisando da bênção. Ele diz, porque eu quero contemplar a sua formosura, a sua beleza. Eu quero inquirir, meditar no seu santo templo. Essa palavra traduzida inquirir ou meditar é estudar. Ele está dizendo, eu quero admirar e estudar Deus cada vez mais. Eu quero entendê-lo. Davi era obcecado pela presença de Deus. No Salmo 26:8 ele diz, eu amo o lugar da tua habitação, o lugar onde permanece a tua glória. Ele diz, eu sou atraído por isso, eu sou fascinado. E esse camarada agora pelo Espírito, a quem Jesus chamaria de profeta, a quem os apóstolos citariam como alguém que falou pelo Espírito de Deus, ele começa a ter vislumbres da redenção, do que Deus fará em Cristo, daquilo que Ele vai nos restituir. E ele começa a dizer, na tua presença, a plenitude de alegria, a sua destra delícias perpétuas. E esse homem, diferente dos demais, enxergando mais do que a maioria jamais enxergou, buscando Deus mais do que a maioria jamais buscou, em algum momento, também resolve ultrapassar o limite do proibido. E por um prazer transitório, ele simplesmente se desconecta da fonte de plena alegria que ele mesmo, pelo Espírito, havia vislumbrado. Não estamos falando de uma tragédia permanente, irreversível. Nós sabemos que Davi se arrependeu e foi restaurado, mas é evidente que os danos e consequências do seu pecado o atingiram e o atingiram com muita força. O que me leva de novo a fazer a pergunta. O que faz gente não apenas como Adão e Eva, antes da queda, mas gente como Davi, depois da queda, com todos os vislumbres e percepções do que há nos aguardando na presença de Deus, trocar isso por prazeres transitórios. Mais do que essa pergunta, a pergunta a ser feita é, isso era exclusividade deles? Ou será que pode acontecer comigo, com você? Porque Hebreus capítulo 3, dos versos 12 a 14, nos apresenta uma de várias, de recorrentes exortações, que dizem, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Quem que pode se afastar do Deus vivo? Tecnicamente, só quem já se aproximou. Então a pergunta é, depois de sairmos da inimizade, de quando eram ímpios no pecado, de termos sido reconciliados pelo sangue de Jesus, pela obra da cruz, de termos nos aproximado de Deus, é possível que a gente simplesmente se afaste? Porque nos faltou o devido cuidado, de acordo com a Escritura? Sim. E quando eu faço esse tipo de questionamento que leva alguém a se afastar, não é porque eu queira me afastar. A ideia de entender o processo de como se perde essa sensibilidade para com Deus é justamente para evitá-lo. E o tema da minha mensagem hoje é preservando a sensibilidade para com Deus. E quando eu comecei a questionar essas coisas, me chamou muita atenção uma conversa que eu tive com um homem de Deus, um gigante espiritual da nossa nação. Há um ano e pouquinho atrás, eu fui ministrar num evento dele e, como a gente ficaria alguns dias juntos, eu não consegui esconder dele que eu estava jejuando. Logo no primeiro dia que eu cheguei, ele me deu um alô e falou, olha, alguém vai lhe buscar no aeroporto e vai levá-lo para o restaurante, encontrar comigo, com os outros preletores, nós vamos almoçar juntos. Falei, pastor, eu vou ficar muito feliz de estar com você, com os outros preletores, eu quero tempo de comunhão, mas deixa eu só adiantar antes. Não se ofendam, porque eu não estou comendo hoje. Quando falei assim, ele falou, não, então vá para o hotel. À noite a gente janta. Falei, então, à noite eu também não vou jantar. Não tem problema, subirá amanhã, nós tomamos café da manhã junto. Falei, pastorzão, na verdade não vou comer esses dias. Aí ele parou e falou, quantos dias você já está sem comer? Eu falei, alguns. Ele falou, quantos dias mais vai? Eu falei, alguns. Ele falou, você se incomodaria se eu fizesse algumas perguntas para você sobre jejum? Ele falou, subirá de todos os homens de Deus que eu conheço. Você sem, assim, pestanejar, está nos que eu coloco, pelo menos dos que eu conheço, dos que mais jejuam. Ele falou, eu não tenho uma prática de jejuns prolongados. Eu faço jejuns menores por causa de uma gastrite que me impede jejuns prolongados. Então, assim, eu tenho muita curiosidade. Ele já tinha lido meu livro sobre o jejum. E ele falou, posso fazer perguntas? Eu falei, pode.
E a primeira pergunta que ele me fez foi: o que tem te levado, com tanta frequência, insistência, recorrência e intensidade, à prática do jejum como você tem feito? Eu falei: pastorzão, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos de idade, quando eu já jejuava todo mês de 3 a 7 dias na água, eu teria te respondido que era fome pelo sobrenatural. Eu queria um ministério cujos resultados não fossem baseados na força do braço. Eu queria ver o mover de Deus. E alguém me disse: tem que jejuar e orar, tem que buscar Deus, senão você não chega lá. E mesmo na época, sem entender muito a teologia do assunto, porque eu queria, e quem vivia isso dizia que a gente precisava, eu comecei a correr atrás. E eu posso te dizer que o jejum tem sido uma chave de acesso às manifestações do sobrenatural. Mas eu falei, já faz pelo menos uma década e meia, desse tempo todo, em que minha resposta mudou. Hoje, quando as pessoas me perguntam, eu ainda acredito que as experiências com o sobrenatural são um efeito colateral fantástico, mas eu trato mais como consequência, não é o propósito da minha busca. Ele falou: hoje o que é o propósito? Falei: o propósito principal dos meus jejuns tem a ver com a capacidade que ele tem me dado de perceber os deleites espirituais. Quando eu falei isso, ele fez uma cara de interessante. Ele falou: me fale mais sobre isso. Falei: pastorzão, para te explicar algo que é espiritual, eu vou começar por algo físico. Num jejum prolongado, seu corpo passa por uma limpeza, por uma desintoxicação. Aliás, é por isso que todo mundo reclama tanto dos primeiros 3 dias. Né? Com o tempo a gente aprende a desintoxicar antes de fazer, para não ser tão sofrido. Mas eu falei, além dessa limpeza, eu passei a viver uma outra reprogramação alimentar, né? E uma série de coisas. E hoje eu sou o tipo de gente que praticamente não consome açúcar. Antigamente, se eu tomava um copo de café sem açúcar, eu cuspia ele na hora. Hoje, se alguém me der o doce, eu cuspo ele na hora, não consigo beber. Então, algo mudou no paladar, algo muda com a limpeza. E durante o jejum, o paladar fica ainda mais sensível do que já está. Eu falei, então, por exemplo, as pessoas dizem que a água não tem gosto. Eu falei, quem jejua, pelo menos jejum prolongado, discorda. Tem hora que eu dou um gole numa água e eu já sinto ela mais salobra, eu sei que o pH é alto. Às vezes eu bebo outra água e com as viagens eu tenho acesso a uma diversidade de fontes enorme e eu já sinto um gosto metálico, eu vou olhar a composição e a carga de minerais dela é bem maior. E eu digo que a maioria nem percebe isso. Eu falei, mas tem lugares que a gente não consegue beber água, porque ela é tão diferente o sabor e vai ficando difícil. Então, algo que os jejuadores fazem, falei, meu médico que me acompanha em todo o jejum, ele fica no meu pé para que a gente se hidrate muito, é que a sugestão é que você, de vez em quando, faça uso de colocar um pouco de limão na água. Você vai estabilizar o pH não só da água, do corpo, tem um monte de detalhe técnico, falei para ele, vou dizer para vocês, não vou encher vocês com essas informações, mas falei, isso também ajuda na questão do paladar. Eu falei aí, eu estava numa outra conferência de pastores antes de vir para a sua, e teve um dia que a turma ia para o almoço, todo mundo junto depois do evento pela manhã, eu falei, eu vou com vocês. Você está maluco subir lá? Eu falei, eu vou com vocês. Não, nós estamos indo comer, você está jejuando. Eu falei, e daí? Eu não vou comer, mas não sou proibido de sentar junto. Vocês vão continuar falando de Bíblia, vão dar testemunho, vão contar as experiências. Eu quero tempo de comunhão à mesa. Ah, você não vai ser tentado? Eu falei, fica tranquilo, depois de uns dias você não tem mais fome. Aí fui lá com eles. Eu falei, hoje vai ser um banquete. Os caras ficaram me olhando, eu falei, é sério. Hoje vai ser água com gás, com limão espremido. Eu falei, isso é banquete. Aí quando cheguei lá, pedi para o garçom, você me vê um pouco de limão espremido? Ele, claro, daqui a pouco ele voltou, mas ele trouxe um copo maior. Hoje mesmo, por exemplo, no almoço eu estava num restaurante, a gente pediu limão espremido, vem aquele copinho pequenininho com aquele pouquinho de limão, que normalmente é o resultado do sumo de um limão apenas espremido. Mas ele veio com um copo quase desse tamanho, que estava cheio quase até a boca. Quando eu olhei aquele tanto, eu pensei, falei, ele se confundiu. Ele deve ter achado que eu pedi limonada, porque ninguém traz tanto limão. Então, antes de reclamar, primeiro eu falei, vou provar. Dei um golinho, molhei só a ponta da língua, senti, está doce. Chamei ele e falei, amigo, eu acho que você não me entendeu. Eu não queria uma limonada, só queria o limão espremido. Ele falou, mas isso é limão espremido? Eu falei, impossível, isso aqui está doce. Ele falou, impossível, digo eu, ele falou. Eu vi o cara da cozinha espremer um monte de limão aí, só tem limão aí, não tem como estar doce. Eu pensei, eu estou doido. Peguei aquilo, dei mais uma bicadinha, falei, está doce. Aí ele me olha, não pode, o pastor que está do outro lado da mesa
passa e diz, deixa eu provar esse negócio. Aí quando ele prova, ele faz uma cara de azedo, de subirá, pelo amor de Deus. Onde é que você sentiu algo doce aqui? Eu pensei, eu estou doido. Provei a terceira vez. Falei, tá doce. Aí ele provou de novo e fez a careta de novo, falou, tá azedo. Todo mundo na mesa entrou de curioso, querendo provar, e eu quase fiquei sem limão. E todo mundo fazia a mesma careta de azedo e dizia, Subirá, você tá maluco, isso aqui não tem nada de doce. E foi só a essa altura que eu lembrei do jejum. Aí eu falei, é meu paladar. Falei, eu estou percebendo a frutose do limão que ninguém consegue perceber. O doce do limão. Por que eu estou contando isso? Porque uns dias depois, eu estou em outra conferência de pastores, e eu fui para o almoço com a turma, e quando terminou o almoço, um deles pegou como sobremesa uma salada de fruta. E na hora de comer a salada de fruta, ele pegou e virou uma lata de leite condensado em cima. Eu queria voar no pescoço dele. Para que o limão está doce, imagina as outras frutas. Eu queria voar no pescoço dele e gritar, você não precisa botar essa, com perdão da palavra, essa desgraça do leite condensado, a fruta já é doce. Mas eu mesmo lembrei quantas vezes, quando eu ainda estava intoxicado de açúcar, já não sentia mais o doce da fruta, eu fazia a mesma coisa que ele. Eu pensei, é melhor ficar quieto, cada um cuida da sua vida, mas eu ficava pensando, como é que alguém estraga a fruta dessa forma? Mas é porque nós estamos falando de percepções diferentes. Eu olhei para aquele pastor e falei, meu amigo, o jejum tem feito por mim, espiritualmente, o que naturalmente ele faz pelo meu paladar. Ele tem me dado a capacidade de perceber doçura, onde não é só os outros não estão percebendo, onde eu não percebi antes. Então, às vezes, eu estou lendo a palavra. Eu fico olhando para aquilo que eu começo a entender e me perguntando, isso sempre foi doce desse jeito? E eu é que não percebi. Às vezes eu estou num momento de oração e de adoração, e eu fico me questionando, isso sempre foi doce desse jeito? E eu é que não percebia. O propósito da minha mensagem hoje não é limitar o assunto ao jejum, mas eu preciso trazer o jejum como uma ilustração, e eu vou dar um jeito de trazê-lo de volta e relacioná-lo com um assunto que não se limita a jejum. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, quando falamos de preservar a sensibilidade para com Deus, é algo que eu tenho entendido como princípio espiritual. Quem não valoriza, não busca. Você pode repetir isso comigo? Diga, quem não valoriza, não busca. Então Jesus diz em Mateus, no capítulo 6, no verso 21, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus está falando sobre a capacidade de atribuir valor às coisas materiais, e aí ele fala de tesouro no sentido literal, dinheiro, tudo aquilo que é monetário e financeiro, mas ele também fala a respeito de tesourar no reino dos céus. E agora ele está falando da capacidade, quando ele fala de vislumbrar tesouro, que é a percepção de valores de coisas espirituais, não meramente daquilo que é material. E a verdade é que Jesus diz, onde estiver o seu tesouro, aquilo que você atribui valor, isso se torna não apenas um alvo que você vai perseguir, coloca diante de você um trilho no qual você vai se mover em direção ao que você quer perseguir e se torna uma espécie de força motriz que vai movimentar você. Ou seja, falando a linguagem do transporte de antigamente, tenta imaginar o trem. O trem tem uma estação para ser alcançada como destino, ele tem um trilho que o leva lá e ele tinha uma força motriz. Antes de termos as máquinas, né, com combustíveis e motores como diesel, lá atrás, quando tudo começou, eles tinham que ficar botando lenha. Agora, você consegue imaginar que a mesma coisa que é o alvo, é o trilho e também é a força motriz, é a percepção de valor. Percepção de valor determina o seu destino, determina o seu trilho e se torna a sua força motriz. E eu não falo só de coisas espirituais. Quando alguém me fala a famosa frase, não tenho tempo para isso, eu penso, o que ele tem não é falta de tempo. O que ele tem é uma falta de percepção de valor. Porque se percebesse valor, arrumava tempo. E tirava tempo de outra coisa que tem menos importância, que tem menos valor. Sabe, não importa do que a gente vai falar, a verdade é que quem não valoriza, não busca. E eu e você precisamos entender que no plano espiritual não é diferente.
Eu busco aquilo que eu entendo ser mais importante. Agora, a percepção de importância, ela só vem de forma espontânea? Não. É por isso que o tempo todo Deus está tentando trazer orientações, como Colossenses capítulo 3, de 1 a 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Deus muitas vezes está tentando nos ajudar a atribuir valor ao que deveríamos, em vez de dar valor ao que não deveríamos. É por isso que você vai ver declarações na Escritura falando de coisas que as pessoas valorizam e Deus bota um outro rótulo e diz é vaidade. Aliás, em Lucas 16, Jesus faz uma afirmação que honestamente é assustadora. Ele diz aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Isso não significa que a gente não possa ter coisas que têm valor, importância, e nem que a gente não possa ter alguns prazeres que são lícitos, não são ilícitos. Isso significa apenas que quando essas coisas se tornam mais importantes do que Ele, nós temos um problema sério. Porque no reino de Deus, o meio de acesso àquilo que Deus tem e nos disponibiliza. Aliás, vou usar até uma outra linguagem que choca as pessoas. A moeda do reino. Porque só falar o meio de acesso para alguns é vago. A moeda do reino, que te leva a adquirir aquilo que Deus tem. E muitas vezes Jesus usou essa linguagem. Não para falar que no reino de Deus tem barganha, não para dizer que dinheiro tem valor para coisas espirituais. Mas se você lembrar de Apocalipse 3, carta ao anjo da igreja de Laodiceia, você vai ver Jesus dizendo, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, vestes brancas para que te vista, colírio a fim de ungir os teus olhos. Deus não está falando de comprar com dinheiro, porque ele tinha acabado de dizer para essa igreja, vocês são pobres, miseráveis. Ou seja, vocês não têm condições de comprar o que eu tenho. Mas eu quero dizer, vocês têm que dar um jeito de achar forma de adquirir aquilo que eu tenho e ofereço. E não é dinheiro natural. Na parábola das 10 virgens, Jesus fala de 5 que tentaram comprar o azeite. Se você olhar a tipologia do azeite, que simboliza a unção do Espírito, e lembrar de Pedro repreendendo Simão, que tentou adquirir com dinheiro o dom de Deus, você vai dizer, não estão falando de uma transação comercial, mas a linguagem da moeda de acesso é usada. Isaías 55, no verso 1, a Escritura diz o seguinte, todos vocês têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como que se compra sem dinheiro? Normalmente, para quem não tem dinheiro, a gente diz, ó, 0,800, na faixa, doação. Mas Deus está dizendo, venha comprar sem dinheiro. Deus está dizendo, se você tem sede, eu vou te dar acesso à água. Se você tem fome, eu vou te dar acesso à comida. No ano passado, eu comecei a pregar uma mensagem, se tornou um dos capítulos do livro sobre jejum, que era uma pergunta, fome de quê? Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome. Outro dia alguém falou, pastor, não está errada essa ordem. Eu falei, como assim? O cara teve fome depois de 40 dias? Normalmente a gente tem antes. Aliás, depois de 3 dias, dificilmente alguém vai ter fome. O que eu e você normalmente chamamos de fome é uma programação do seu corpo, do seu organismo, que está condicionado a receber a energia que ele precisa em horários certos. E quando entra, ele sente falta. Normalmente a energia que movimenta o nosso corpo, ela vem da glicose. Basicamente, você encontra no carboidrato que você come. Agora, se você parar de comer, não importa se estamos falando do jejum, ou se só tirar o carboidrato do jogo, não está entrando energia para o seu corpo. O que é que seu corpo faz? Qualquer médico te explica isso. Ele vira uma chave e busca uma fonte alternativa de energia. Qual é a fonte alternativa? Glicogênio, armazenado no músculo e principalmente no fígado. É uma energia um pouquinho mais baixa. É por isso que quando alguém vai para a academia ali, não tomou o café da manhã, ou às vezes não almoçou, ele fala, cara, não estou igual. Ele não tem a explosão da glicose, mas tem uma fonte de energia. O glicogênio, em no máximo 3 dias, no máximo, ele vai terminar. E quando terminar e você ainda não comeu a glicose e não tem mais a reserva, glicogênio é a glicose que você comeu antes, não consumiu, estava armazenado. O organismo vira uma outra chave. Ele vai buscar energia onde? Nas suas reservas de gordura. É um processo que os médicos chamam de cetose.
Aliás, é por isso que chamam de dieta cetogênica, quando você tira o carboidrato. Você cortou a glicose, acabou com o glicogênio e está obrigando seu corpo a queimar a reserva de gordura. E é por isso que as pessoas perdem muita medida nesse tipo de dieta. Agora, o que acontece nessa dieta é a mesma coisa que acontece no jejum. Quem não está comendo, depois de 3 dias gastou glicogênio, entrou em cetose, ele deixou de consumir um alimento externo e trocou isso por um alimento interno. A gente fala que faz 40 dias de jejum na água, tem uns que me olham com a cara assim de impossível. Eu digo impossível. O recorde mundial de jejum está no Guinness Book de 1971. Você sabe qual é o recorde mundial de jejum? Um escocês jejuou 382 dias, mais de um ano. Tá certo, quando começou tinha mais de 200 quilos, tinha muita reserva. E quando terminou tinha 83. As reservas estavam chegando no fim. Quando essas reservas começam a acabar, aí vai começar a verdadeira fome. É um processo de inanição. Aí entra o consumo de tecido vivo. Aí o organismo está mesmo no processo de morte. Quando a Bíblia diz depois de 40 dias Jesus teve fome, isso me dá a entender que Jesus era assim, ó, fit, magrinho. Eu acho que ele era tipo você, Márcio. Fica de pé assim para a gente te admirar. Profissional. Por que eu digo isso? Gente, eu já fiz uma meia dúzia desses jejuns de 40 dias. Eu nunca tive fome. Eu vou para a academia, eu treino, eu nunca tive fome, porque aqui tem reserva, meu amigo. Para consumir isso tudo aqui não é fácil. Agora, Jesus tinha uma alimentação diferente. A dieta mediterrânea até hoje é considerada das mais saudáveis do mundo. Eles não tinham o estoque de comida que você temos. Jesus queria comer um figo e ia buscar na geladeira? Não. Ia buscar na árvore. Se tinha, comia. Se não tinha, não comia. Do jeito que está escrito lá. Eles não comiam alimentos industrializados, processados. E quando a gente fala de industrializado, a gente não para pensar em quanta química tem aí. São conservantes, saborizante, corante, e a lista dos antes ela é gigantesca. Eles não tinham poluição e ele andava muito. Quando você ficar fazendo a contagem dos lugares onde eles iam, as distâncias, o tempo que faziam. Gente, quando Pedro está em Jope e Cornélio, em Atos 10, tem a visão do anjo, e o Senhor diz, manda chamar Pedro. A Bíblia diz que Pedro, em 2 dias, chegou lá. Você sabe qual é a distância? 60 quilômetros. Metade do caminho da ida para Curitiba. Significa que se ele chegou em 2 dias, ele andou 30 quilômetros por dia, a pé. Qual foi a última vez que você deu um rolê de 30 quilômetros? Não quer dizer que eles andavam 30 quilômetros todo dia, mas para o cara ter condição de repetir isso 2 dias, ele tinha condicionamento. Ou seja, eu imagino que Jesus era assim, ó, não tinha muita reserva. E aí, com 40 dias, ele teve fome. Nós terminamos um jejum recente, toda a minha família me acompanhou nesses 40 dias, vários dos nossos pastores, dos líderes da nossa igreja. Nós tivemos um time, acredito que de 19, que resolveram fazer junto. Nem todos iriam fazer os 40, mas a maioria fez. Um deles eu estava preocupado. Ele já tinha feito antes, então sabia que ele dava conta. Mas ele tem o meu tamanho. E ele começou o jejum com 69 quilos. Para você ter uma ideia, a média que eu perco, não vou dizer que isso é para todo mundo, alguns menos, alguns mais, dependendo do seu peso e tamanho. Mas a média que eu perco num jejum de 40 dias são 16 quilos. Eu fiquei olhando para ele, falei, vamos imaginar que seja 10, 11. E ele está começando com 69, com o mesmo tamanho que eu, vai terminar como? Com 25 dias, essa criatura estava tão magra, e passava tanto frio. Está certo que o clima não ajudou agora, esse mês que passou. E eu lembro com 25 dias, eu falei, volta lá, tinha um médico nos acompanhando. Eu falei, volta lá e faz um exame, para ver como está o seu percentual de gordura. Ele falou, pastor, estou com 7% de gordura, faltava 15 dias. Na última semana, ele estava com um pouquinho menos de 4. Você tem ideia, halterofilista, esses fisiculturistas no dia de competição, eles podem chegar a 2 ou 3%. É o limite quando alguém está à beira de um colapso. Você faz isso para afinar a pele, para definir musculatura, às vezes do corpo, mas não é o tipo de coisa que é comum. Então, a gente como monitorando esse rapaz todo dia. Eu falei, e aí? Ele falou, pastor, estou tendo flashes de fome. Eu falei, explica o que é flash. Ele falou, ela dura 1 minuto e vai embora. Eu falei, mas ela não voltou ainda. Não. Eu falei, cara, tu está no fim.
ele chegou pertinho, mas nem ele, magrinho daquele jeito, teve o que a Bíblia diz que Jesus teve. Essa fome, eu vou repetir, não é que nem quando você pulou o almoço, você fica naquele desconforto, está faltando algo, a barriga roncou. É o mais desesperador instinto do ser humano aguçado, que é o de sobrevivência. Então, nessa hora, o diabo chega para Jesus e diz: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A tentação não era quebrar o jejum. Jesus já tinha chegado no fim do jejum. A ideia agora era fazê-lo acelerar o processo de acesso à comida. Esaú, por bem menos do que isso, vendeu seu direito de primogenitura. Jesus, nessa hora, vira para Satanás e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está falando de um nível de fome que eu diria, se não todo mundo, a maioria quase absoluta aqui, jamais soube o que significa. E ainda assim, ele diz: eu não vou me empolgar com a sua proposta, porque a minha fome por Deus, pelas coisas espirituais, ela é muito maior. Então eu comecei a pregar essa mensagem, questionar as pessoas: fome de quê? Por que é que para mim e para você é mais importante garantir que a gente nunca pare de comer, nunca jejue, em vez de entender que nós podemos entrar num lugar mais profundo? E quando eu estava falando disso no ano passado, um amigo falou: olha, eu ouvi um outro pregador amigo falar que a moeda de acesso do reino de Deus é a fome. E ele citou esses exemplos que eu estou dando, Isaías 55, e falou: olha, você que tem sede, vem às águas. Ele diz: vocês que não têm dinheiro, comprem e comam. Então está falando de quem está atrás de comida. Ele falou: cara, a moeda do reino de Deus é a fome. Mas eu comecei a estudar esse assunto depois que ele falou, e falei: não, a fome, assim como a sede, são usadas de vez em quando como figuras alegóricas. Aqui ele começa falando pela sede. Quem tem sede vem às águas. Isaías 44:3, Deus diz: derramarei água sobre o sedento. Para quem que Deus vai dar água? Para quem valoriza a água, para quem quer a água, para quem vai aproveitar a água que ele vai derramar, para quem não vai desperdiçar água. Quem está entendendo a lógica? Então há momentos que ele vai usar a figura da fome, há momentos que ele vai usar a figura da sede, mas o padrão o tempo todo me faz redefinir: a moeda de acesso é o interesse. Jesus diz aos seus discípulos: não deis aos cães o que é santo, e não lancem pérolas aos porcos. Por que não? Porque eles não têm capacidade de atribuir valor ao que você está oferecendo. E se não tem a capacidade de reconhecer o valor, não adianta oferecer, porque não vai desfrutar. Essa é uma lógica ao longo da Bíblia. Um dia alguém me perguntou: pastor, eu até entendo Jacó trollar o Esaú no momento de fome e desespero, fazer aquela negociata pelo direito de primogenitura. Ele falou: o que eu não entendo são os céus validarem a transação comercial. Como é que Jacó comprou a bênção, não do irmão? Como ele conseguiu convencer Deus que a bênção era dele? Como é que essa transação foi autenticada pelos céus? Eu falei: quem foi que te disse que Deus validou a compra de Jacó? A Bíblia. Eu falei: não, a Bíblia diz que ele propôs para o irmão comprar. Tudo que a Bíblia fala, principalmente depois, quando você vai para Hebreus, a releitura de Gênesis, Hebreus diz assim: Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Não foi Jacó que comprou, foi Esaú que jogou fora. Foi Esaú que abriu mão. Porque tudo aquilo que você despreza, tudo aquilo que você não valoriza, você veda o acesso. Deus olha para um outro carnal, imaturo, confuso sob os meios, porém desejoso. E diz: já que esse não dá valor, nós vamos deixar que quem dá valor experimente e usufrua. Quem está entendendo? Não significa que a maneira como ele negociou foi autenticada pelos céus. E ao longo de toda a Bíblia eu vejo a repetição desse princípio. Você pode repetir comigo? Diga: quem não valoriza, não busca. Então agora uma pergunta prática, e nós vamos ser rápidos nos próximos 2 pontos. O que me impede de valorizar mais a Deus? Se eu valorizar, eu vou buscá-lo. Se eu não valorizo, eu não busco. Então, o que é que nos atrapalha? O que é que me impede? O que é que te impede? O que é que nos impede de valorizar mais a Deus? E olhando o próprio ensino bíblico, aliás, vou voltar lá em Mateus 6.
Depois de no verso 21, Jesus diz, onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. No verso 24, Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Jesus está falando, vai dedicar a um e vai desprezar o outro. Porque se tem mais de um senhor, com certeza, se o outro entrou, é porque o primeiro já não tem o mesmo reconhecimento e a percepção de valor. Então, eu costumo dizer que é a valorização das outras coisas, em detrimento do valor de Deus, que acaba se tornando o nosso grande prejuízo. Normalmente, essas coisas não acontecem de cara logo no início do relacionamento com Deus. Em Lucas, no capítulo 8, no verso 14, na parábola do semeador, Jesus fala de uma parte que caiu entre espinhos. A Bíblia diz que a semente germinou, mas o problema é que os espinhos cresceram, diz a Bíblia. E a Bíblia diz, esses são os que ouviram a palavra, eles receberam a palavra, houve empolgação com a palavra. Mas a Bíblia diz, mas foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Normalmente os outros evangelhos dão mais ênfase a preocupações e riquezas. Lucas estende um pouquinho mais, fala de prazeres. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo. Eu comecei desde 2008, e esse é o assunto do livro, até que nada mais importa, dizer que o nosso inimigo principal é o pecado, porque ele nos desconecta de Deus. Mas nós temos outros inimigos sutis, que são devastadores, mas são sutis porque não tem cara de inimigo. As distrações. São coisas que roubam o nosso foco de Deus, a nossa atenção. Eu quero levar isso um pouquinho além. E falar não só de coisas que distraem, mas que roubam a nossa percepção de valor. E um deles tem a ver com a busca pelos prazeres. E eu não falo só de coisa ilícita. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 4, a Bíblia apresenta uma lista de comportamento que no início você acha que está falando do ímpio. Porque a Bíblia diz, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias virão tempos difíceis. Aí você pensa, tempo difícil, você imagina circunstância. Desde a condição climática, econômica, tudo a gente imagina problema circunstancial. Mas no verso 2 a Bíblia diz, pois os homens serão, 2 pontos, e aí começa a lista. Verso 2, 3, e agora chega no 4. E a relação de adjetivos diz respeito ao comportamento humano, não à circunstância. No verso 4 ele diz assim, no fim da lista, traidores, atrevidos, convencidos, ele diz assim, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É nesse momento que a gente espera aí. Com todo esse adjetivo que ele estava usando, a gente pensa, está falando do ímpio, não do crente. Mas quando ele usa a expressão mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, você diz, espera aí, não pode estar falando do ímpio. Romanos 5 diz que Deus nos amou quando nós éramos seus inimigos. A condição de quem não se converteu é de inimizade. Amado por Deus, mas a inimizade tem que ser resolvida. É por isso que a obra da cruz é chamada de reconciliação. É por isso que a Bíblia diz que ele nos trouxe a paz, ou seja, removeu a inimizade. Agora, para a pessoa ser considerada amiga de Deus, ela tem que ter cruzado essa ponte da reconciliação, da obra de Cristo, se reconectado com Deus e ter estabelecido algum nível de relacionamento, para depois recuar. Porque agora a Bíblia diz que ele está mais amigo dos prazeres do que de Deus. Então ele já foi mais amigo de Deus do que é. De quem eu e você, consciente ou inconscientemente, queremos ser amigos? Normalmente de quem nos agrada. Eu lembro do meu primeiro ano de pastorado. Então estamos falando de quase 30 anos atrás. Na época eu sofria de honesticídio. Pastor, o que é isso? É um misto de às vezes cometer homicídio, às vezes suicídio em nome da honestidade. Eu era daquele tipo de gente que valorizava e dizia, a verdade doa quem doer. E eu tinha uma filosofia de vida nessa hora. Se você, quanto mais honesto é comigo, mais direito você me dá de ser honesto com você. E o irmão da igreja me procura. E ele vem para uma sessão de queixa e reclamação pessoal comigo. Ele vem dizer, eu tento ser seu amigo e eu não consigo. O tempo todo você me bloqueia, você não me deixa entrar, você isso, você me derruba, você isso, aquilo. E aí diz, fulano não faz nada, e você dá maior moral para ele. Você não deixa ser seu amigo. E a hora que eu vi, já estava falando. Eu falei, já te ocorreu que o fulano é legal? E que talvez esse seja o único motivo, que ele não precisa fazer mais nada além de ser legal. Ele, como é que é? Eu falei, não. O fulano é legal é uma parte só.
já te ocorreu que você é chato? Ele, como é que é? Eu falei, você não sabe o que é chato? Eu explico, tu é um mala, sem alça. Eu falei, ninguém aguenta ficar perto de você. Você reclama de tudo, de todos. Eu falei, hoje você está reclamando de mim. Você já reclamou de quase todo mundo da igreja, que ninguém quer ser seu amigo. Eu falei, mas sério que você acredita que o mundo inteiro está errado e só você está certo? Nenhum momento você parou para pensar que tu é um mala chato pra caramba, que todo mundo está evitando. E aí que eu vi que eu estava cometendo honesticídio, porque ele foi implodindo na minha frente. Eu pensei, acho que exagerei. Um dia desse alguém me viu contar a história, né? Porque eu falei, gente, de quem nós queremos ser amigo? Consciente ou inconsciente? De quem, de alguma forma, nos agrada. Ser amigo não é ato de caridade. A caridade você faz sem precisar ser amigo. Isso não significa que quem é amigo agrada em tudo. Mas pelo menos ele agrada o suficiente para você dizer, vale a pena suportar o resto. Agora, alguém chegou para mim e falou, pastor, hoje o senhor teria falado a mesma coisa. Eu falei, a mesma coisa, de um jeito bem diferente. Mas eu acredito que eu teria falado a mesma coisa, mas muito diferente. Mas por que eu estou dizendo isso? Alguém que já foi mais amigo de Deus e agora está menos amigo dele porque se tornou amigo dos prazeres, já se agradou mais dele, mas agora está se agradando mais em outras fontes. Quem está entendendo? A pergunta é, como é que a gente se perde dessa forma? Outro dia alguém falou, não, pastor, isso não pode ser o crente, isso é um ímpio. Eu falei, não, o ímpio é escravo dos prazeres, não amigo. Tito 3,3 diz assim, pois também nós no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres. E sabe, existe os prazeres transitórios do pecado, mas há prazeres, como nós vimos, lícitos, que Deus deu. Mas algumas pessoas valorizam isso demais, a ponto de dizer, eu quero usufruir mais isso do que o próprio Deus. E a pergunta a ser feita é, a que eu e você temos dado valor demasiado? Gente, nós somos parte de uma geração privilegiada, que nós entendemos que o crente e a igreja não tem que necessariamente ser miserável, pobre, paupérrimo. Aí nós começamos a olhar e pregar promessas de provisão, de prosperidade, e os crentes escambaram para uma coisa totalmente distante da palavra. E começaram a usar o que ele falou de forma distorcida para mascarar sua própria avareza. E aí eu fico me perguntando, nós pegamos mesmo a Bíblia e torcemos tanto ela para fazer ela ficar tão diferente, só para justificar aquilo que a gente quer muito, como uma espécie de substituto, uma realização que só Deus poderia dar. E nós fazemos isso em várias áreas. Os prazeres vivem nos colocando em conflitos. Eu mencionei como um dos muitos exemplos a ambição de coisas materiais. Tiago capítulo 4, verso 1 diz, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Hoje alguém falou, mas pastor, prazer não dá conflito, da realização. Eu falei, da realização quando você chega lá. Até chegar, o anseio de alcançar, conflito de você com você mesmo, conflito de você com os outros, conflito de você com Deus, que ainda não te levou lá. E muitas vezes nós começamos a nos perder em coisas que não são necessariamente lícitas, mas foram demasiadamente valorizadas. A ponto de, em detrimento dessa supervalorização do lado de lá, a gente gerar uma desvalorização de Deus. Então, peraí, pastor, se só quem valoriza busca, e o que está me impedindo de buscar a Deus é a valorização das outras coisas em detrimento de Deus, então a solução não é valorizar Deus em detrimento do resto? Pastor do céu, como que em 2000 anos de história do cristianismo ninguém teve essa ideia antes? Claro que teve. A gente tem todo ano. Chega o ano novo, você fala, esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Esse ano eu vou me comprometer mais com Deus e com a igreja. Alguns às vezes pensam, esse ano até jejum. A pergunta não é se nós tivemos a ideia. A pergunta é, será que adianta só ter um assentimento mental? E aí nós vamos voltar lá na frase do Davi no início. Tu me farás ver os caminhos da vida. Se você não entrarmos no lugar de discernimento e de percepção espiritual, traduzindo revelação, nós não vamos a lugar nenhum. Então o que eu e você precisamos é de uma descoberta. E é disso que Paulo fala em Filipenses 3, versos 7 e 8, onde ele diz assim, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda,
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. O que é que Paulo está falando? Antigamente eu lia, o que para mim era lucro, considero perda, e imaginava que Paulo estava falando de pecado. E eu imaginava isso pelo filtro e a leitura da conversão de muitos de nós. O que antes era lucro, as baladas, bebedeira, outros vícios, imoralidade, as festas. Aí hoje você diz, não, isso tudo traz morte espiritual. Então não é lucro, no final é perda. Paulo não estava falando de pecado. Se você olhar os versículos anteriores, ele estava falando de performance religiosa. Pelo contrário. E ele diz, considero como perda todas as coisas. Ele não falou só o que é ruim. O que é que Paulo está dizendo? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Essa palavra traduzida sublimidade nessa versão, excelência do conhecimento em outra, suprema grandeza do conhecimento em outra, e ela tem várias possibilidades de tradução. É a palavra, de acordo com os léxicos, a palavra grega hiperétio. Hiperétio significa elevar-se, destacar-se, sobressair-se. Fala de proeminência. Então Paulo está dizendo, antes de olhar para essas coisas, são importantes, porque não tinha nada mais importante do que elas. De repente ele diz, eu descobri algo que se sobressai, que tem uma proeminência. E foi quando eu conheci aquele que se sobressai. E quando eu comecei a entender o lugar da importância que ele tem, eu li porque antes era importante, porque não tinha nada à sua altura, então estava bem classificado. Mas agora, comparado com a importância dele, essas coisas desvalorizaram. E eu simplesmente tenho perdido nelas, porque a minha percepção de importância veio para o lado de cá. Quem está entendendo o que nós estamos falando? Agora, pastor, então, o que o senhor está dizendo é que todos nós precisamos de uma descoberta da importância de Deus. Sim. Por quê? Se isso fosse natural, espontâneo, automático, não teria declarações na Bíblia como tu me farás ver os caminhos da vida. Se ele quer mostrar, eu e você não enxergamos sem ele. Mas a pergunta é, a gente tem que esperar ele fazer quando ele quiser? Porque se depender só da vontade dele, eu acho que o mundo inteiro estaria enxergando, porque é do interesse dele que a gente enxerga. Então, embora a gente não veja sem Deus, a pergunta é, a gente só espera ele fazer? Ou existe algo intencional que eu e você podemos fazer a respeito? E eu acredito que essa é a pergunta-chave que nos leva a encerrar. Olhando para as Escrituras, mesmo depois do novo nascimento, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versos 5 e 6, os que se inclinam para a carne, cogitam, isso significa pensar, sentir das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ele diz o pendor da carne, a inclinação para o lado de cá dá para a morte, a inclinação do lado de cá dá para a vida. Então, se eu quero vida ou morte, eu escolho para onde me inclinar. Então, eu não posso acreditar que tudo é espontâneo e que nada seja intencional na vida cristã. Eu digo, eu sei que inclinar para lá vai dar ruim, por que é que eu vou fazer isso? Eu sei que inclinar para cá vai dar bom, por que é que eu não vou fazer isso? E aqui eu quero retomar o assunto, que no início eu apresentei só como ilustração. Qual é o poder, falando em termos práticos, da abstinência na prática da vida cristã? Porque indiscutivelmente Nosso Senhor esperava que os seus discípulos jejuassem. Em Mateus 6,16 ele diz, quando jejuardes? Ele nunca diz se jejuardes. Ele não diz, se um dia você estiver fazendo nada, estiver de boa, realmente não bater nenhum tipo de fome, não tiver interesse por nenhuma outra coisa, e achar que o que eu falei tem um lugar de importância, eu fico muito grato. Ele não deixou um hashtag fica a dica. Ele diz, quando fizer, então ele está dizendo, espera-se que faça. Ele não determinou a periodicidade, de quanto em quanto tempo. Ele não determinou o tipo. Nós temos tipos distintos de jejum, desde um parcial, se abstém de um grupo de alimentos, mas não de tudo. Desde um jejum que a gente chama de normal, não se come nada, só bebe água, até o que a Bíblia chama de um jejum absoluto ou total. Nem come, nem bebe. Normalmente, esses são jejuns curtos. Ele não determinou a periodicidade, de quanto em quanto tempo, ele não determinou o tipo e nem a duração. Na Bíblia você tem jejuns de uma parte do dia, você tem jejuns de um dia inteiro, e você tem jejuns de vários dias. Esses de vários dias, os exemplos bíblicos, não quer dizer que só pode fazer isso, são 3, 7, 14, 21 e 40 dias. Jesus também não falou a respeito disso. Isso significa que você tem uma certa liberdade de escolha, ou você também pode se deixar, como Jesus foi,
guiado pelo Espírito Santo. O que nós não podemos presumir é que a liberdade de escolher qual jejum eu faço, de quanto em quanto tempo e por quanto tempo, que isso fosse uma liberdade de escolher não jejuar. Porque a gente simplesmente tem vivido sem a prática. Ano passado, enquanto escrevi o livro, eu falei, deixa eu medir a febre do meu público. E fiz em janeiro do ano passado uma enquete no Instagram. Praticamente 26 mil pessoas responderam. Se você estudou um pouquinho de estatística, isso talvez seja uma amostragem de público maior do que qualquer pesquisa de intenção de voto que você viu na vida. Então, assim, o público era bom. 26 mil pessoas, praticamente. Deu 25.800, 25.900. Minha pergunta número 1. Quem já fez pelo menos um dia de jejum? Ainda abri aspas para explicar o que era um dia de jejum. 24 horas, fechar um dia inteiro. Na vida. Não sabe ser quem jejuar sempre. Eu não queria saber onde é que estavam os profissionais. Nem só os amadores. O cara só podia dizer, ó, uma vez na vida eu fiz. Você imagina, ó, nós vamos medir como está a vida de oração. Quem orou uma vez na vida? Não era perguntar muito. Para minha surpresa, 59 ponto alguma coisa, quase 60%, respondeu nunca ter feito um dia de jejum na vida. Eu fiquei chocado. Falei, mais da metade nunca fez um dia sequer na vida. Aí me atrevi a fazer uma segunda pergunta. A segunda pergunta era, quem já fez de 3 a 7 dias de jejum? Não disse que era só na água, não disse que era direto, sem interromper. Eu só joguei. Quem teve a experiência? E cabia tudo na resposta. 86% disse nunca ter feito algo do gênero, de 3 a 7 dias. E eu não tive coragem de perguntar mais nada. Eu lembro os dias depois, me encontrei com um grupo de pastores, a maioria eram bem mais novos do que eu. Falei, gente, o povo de Deus está jejuando, não. Ele disse, como é que é? Eu falei, não, eu fiz uma pesquisa no Instagram. Um deles, quando eu falei isso, olhou para mim e falou, pastor, com todo o respeito, já que o senhor tocou no assunto de rede social, eu acho que sua pesquisa está contaminada. Eu falei, como é que é? Ô, pastor, o senhor conhece? Eu falei, eu conheço o termo, mas por que você está dizendo que minha pesquisa está contaminada? Ele falou, pastor, com todo respeito, tudo nós aqui te seguimos, mas o senhor é o tiozão que fala de Bíblia. Eu falei, como é que é? Ô, pastor, nenhum de nós te segue lá para ver o que o senhor veste, o que o senhor come, onde o senhor vai. Aliás, o senhor nem liga muito para essas coisas. A gente te segue porque o senhor é um referencial de ensino. Falei, e? Ele falou, e a maioria dos teus seguidores te segue pelo meu motivo. Falei, e? Ele falou, e se a maioria te segue pelo meu motivo, o senhor tem um público seleto. Seu público é de gente interessada pelo crescimento espiritual. Se o seu público de gente interessada pelo crescimento espiritual não jejua, ele olhou para mim e falou, o senhor imagina o nosso. E de eu imaginar que ele pudesse ter algum grau de razão nisso, porque ele falou diferente do senhor, nós não estamos sendo seguidos porque somos tiozão falando de Bíblia, a gente seguiu uma onda muito mais natural do que a espiritual. Ele falou, o senhor imagina como está? Eu falei, não quero nem saber. Se há um risco desse negócio estar pior, não quero nem saber, porque o meu já está feio o suficiente. Ele falou, mas está contaminado. Eu fiquei muito pensativo. O que tem levado crentes a acreditarem que pode viver sem abstinência? Jesus diz em Lucas 5, do 33 ao 35, os discípulos de Jesus foram acusados de comer e beber enquanto os discípulos de João e dos fariseus jejuavam. E não acusaram só os discípulos, acusaram Jesus, o mestre, o responsabilizaram. Jesus disse, eles não vão jejuar enquanto o noivo está presente. Mas quando o noivo for tirado, em todas as parábolas de todos os evangelhos, que Jesus faz alusão ao noivo, numa alegoria, ele está falando de si. Ele diz, quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Jesus estava garantindo que era só uma questão de tempo, mas ele diz, eles vão jejuar. Como é que a gente pega o eles vão jejuar e a gente transforma isso em talvez alguns deles o façam? A pergunta é, será que nós entendemos o poder que isso tem? Isso não tem nada a ver com vou pagar o preço, vou fazer merecer, como alguns falam. Porque dos poucos jejuam, a maioria está fazendo por motivos errados. Você não acessa nada na graça por causa de mérito. Não tem a ver com merecimento. Mas, indiscutivelmente, o jejum tem um poder sobre a nossa estrutura carnal. É por isso que ele foi proposto. E a pergunta é, qual o poder que ele tem? Eu e você precisamos entender qual é o propósito do jejum, porque a maioria não entendeu. O jejum tem um propósito primário,
E na Bíblia você vai ver vários propósitos secundários. Esses propósitos secundários são diferentes entre si, mas todos eles convergem para o topo da pirâmide e vão passar pelo primário. Isso aqui é o ponto comum de todos, o primário. Nos secundários, eles podem ter motivos diferentes, mas o primário, todos eles são iguais. Qual é o motivo primário do jejum? Buscar a Deus. Daniel, capítulo 9, diz no versículo 3, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas e com jejum. Você pode dizer comigo? Buscar a Deus. Em Joel, capítulo 2, verso 12, nós lemos, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, voltem-se a mim de todo o coração, com jejuns. Voltem-se a mim. Esse é o propósito primário. Todo jejum, ele vai passar por um propósito primário que é buscar a Deus. Agora, quais são os secundários? São os motivos pelos quais nós buscamos a Deus. Então, o primeiro jejum instituído do Antigo Testamento, uma vez ao ano, no dia da expiação, que era o dia do perdão dos pecados, era um jejum de arrependimento. Em outros lugares da Bíblia você vai ver jejum para arrependimento. Mas a Bíblia também fala de jejum para consagração. Qual a diferença entre um e outro? Os dois estão buscando a Deus. O de arrependimento e o de consagração, os dois são uma luta contra o pecado. E ambos estão buscando a Deus para vencer o pecado. A diferença é que o que está jejuando por arrependimento, ele quer vencer o pecado que já o derrubou. O que está se consagrando, ele quer derrubar o pecado primeiro, para que o pecado não o derrube. Ele não quer ter que jejuar pelo motivo do outro. Então, um está jejuando por causa do pecado que o venceu. O outro está jejuando para vencer o pecado e não ser vencido. E ambos estão buscando a Deus para isso. E segundo Crônicas 20, nos versos 3 e 4, a Bíblia fala que Josafá coordena um jejum numa situação de aflição e guerra. Em Esdras, no capítulo 8, dos versos 21 a 23, o grande sacerdote reformador proclama um jejum buscando proteção. No Salmo 35, 5, Davi fala de jejuar em momentos de enfermidade de outros, não apenas seus. O próprio Daniel se posiciona para interceder pelo seu povo numa das horas mais críticas, onde a nação tinha alcançado o clímax, o apogeu, o auge da apostasia. Isso tem levado muitos líderes e até igrejas, denominações inteiras a acreditar que o jejum só deve ser praticado em situações emergenciais. Tem igrejas que ensinam isso. Eu sei que situações extremas requerem medidas extremas. Mas de onde nós tiramos que o jejum deveria ser praticado em situações emergenciais apenas? Ora, a situação emergencial de Jesus, quando ele foi jejuar aos 40 dias no deserto. Nós temos um monte de exemplo de gente que não dependeu de nada disso e a gente simplesmente não presta atenção. Agora, a pergunta, para a gente não se estender mais, é: será que eu e você precisamos de algum propósito secundário? Ou nós podemos ir direto no primário? Qual a razão da existência do homem, que nós falamos lá no início, que Paulo cita em Atos 17, não é buscar a Deus? E se o propósito primário é buscar a Deus, será que eu preciso de uma desculpa secundária? Ou eu posso, independente de qualquer problema ou mesmo não tendo, simplesmente mirar a busca a Deus eu quero mais dele, isso basta. Lucas capítulo 2, verso 37, fala de uma profetisa chamada Ana, que encontra Jesus ainda garoto no templo, menino. E a Bíblia diz que ela adorava noite e dia, com jejuns e orações. Não saía do templo, noite e dia. E a Bíblia fala dela adorando, ministrando ao Senhor, com jejuns. Ela não está jejuando por problema. Ela está jejuando por devoção, porque quer intimidade e conexão. Atos capítulo 13 fala dos líderes da igreja de Antioquia. E a Bíblia diz, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. A igreja não está mais sendo perseguida. Aliás, foi por causa da perseguição que o povo fugiu de Jerusalém, estavam lá na Síria, em Antioquia. Dali o evangelho seria espalhado a partir desse momento, mas a Bíblia diz que até em Jerusalém, onde antes teve perseguição, já havia paz. Não tem uma situação de emergência, mas esse povo está buscando ao Senhor. E a pergunta é, será que eu e você conseguimos entender isso? Qual o poder da abstinência na prática da vida cristã? O jejum é, em essência, a palavra jejum, nestil, no grego. Ne é um prefixo de negação, estil é comer. Então, basicamente, a palavra jejum significa não comer. Ela virou, ao longo do tempo, sinônimo para abstinência geral. Então, hoje em dia, você está lendo lá uma matéria esportiva e você vê o
o jornalista dizer que determinado time, como o meu, por exemplo, está em jejum de títulos. Faz tempo que não ganha nada. Você lê que determinado atacante está em jejum de gols, porque jejum virou sinônimo de mera abstinência. E aí você vê os crentes que quase não jejuam e dizem assim, estou em jejum de rede social. A pessoa diz, pastor, é errado? Eu falo, não. Mas o jejum, as outras abstinências, elas deveriam ser complementares do jejum alimentar e não substitutos. Dá para entender a diferença? Porque o jejum, em essência, é não comer. É lógico, Jesus foi para um lugar deserto, se privou de outras coisas. Mas eu e você precisamos entender que, em essência, ele é não comer. Agora, a Bíblia fala de outras abstinências. Em 1 aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 5, até porque desde o Antigo Testamento, o jejum tem uma ideia de afligir a alma, de simplesmente se privar de coisas que te agradam, que te dão prazeres. Qual a ideia? Sofrer? Não. 1 aos Coríntios 7, 5, Paulo está falando do casado, e hoje em dia a gente tem que explicar isso tudo. Marido e mulher, casados, que não é para ficar descasando, casando com outro, você tem que dar a lista inteira de tudo, do que é casamento. Mas ele diz, não se privem um ao outro. O que ele está falando? Está falando do momento de intimidade física. Intimidade sexual do casal. Ele diz, não se privem. Em outras palavras, é para ter avivamento nessa área também. Mas ele vai dar a exceção e diz, a não ser, a única exceção para uma pausa na festa do casal. Ele diz, se o casal de comum acordo, os dois em concordância, resolverem se dedicar à oração. E diz, isso justifica a pausa. Pera, Paulo, o senhor está querendo dizer que quando o casal está em avivamento nessa área não pode orar? Não, não é isso que ele falou. Ele disse, você vai orar como todo mundo ora, mas você vai ser medíocre. Medíocre a gente usa para falar de algo muito baixo, mas medíocre é o que está na média. Ele disse, se você quer dedicar e entrar no lugar profundo, você vai ter que pausar deleites inferiores para resgatar a percepção de deleites superiores. Traduzindo, tem que parar o leite condensado para recuperar a percepção do doce da fruta. Quem está entendendo? Sabe, existe algo por trás dessa prática que eu e você, se descobrimos, vamos viver uma revolução. É lógico que o jejum não se pratica isoladamente, deve ser feito em conjunto com outras disciplinas espirituais, somado à oração, à palavra, ele se torna uma química explosiva. Eu quero terminar lendo a frase de um camarada chamado Edward Farrell. Ele diz, quase em todos os lugares, em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com o profundo senso religioso. Talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Eu ouso dizer, o inverso também é verdadeiro. Quando o significado de Deus aumenta, o jejum volta. Eu creio de todo o meu coração que Deus vai resgatar na igreja brasileira a cultura do jejum. Eu não vou dizer nem resgatar, porque cultura mesmo nós não tivemos ainda. Deus vai nos levar a um lugar nunca antes experimentado. E o que eu estou assistindo nos últimos anos, não só o que estamos ouvindo Deus falar, o que eu passei a presenciar em todo canto, em toda parte, em todo lugar, um movimento, a quantidade. Eu lembro, 2009, pela primeira vez, eu estive na Coreia do Sul e eu quis conhecer a Montanha da Oração, lá da igreja do pastor Yong Cho. Na época, meu maior jejum só na água tinha sido 21 dias. Eu conheci uns 2 ou 3 que tinham jejuado 40, mas quando cheguei na Montanha da Oração, eu já tinha ouvido falar isso, mas não levei a sério. Tinham placas de advertência em todo lugar, escrito em coreano e inglês. Proibido jejuar mais do que 40 dias. Falei, o quê? Falei, a gente não acha esses malucos em lugar nenhum do mundo, aqui eles têm que proibir para não ir além. E eu fiquei me questionando, isso é sério? Que aqui eles têm que proibir? Agora, eu vou te dizer, eu não sei, eu já perdi a conta de quantos pastores, principalmente desde que eu comecei a falar, ensinar, pregar, escrever sobre isso, que me procuram, que falam, cara, você também é tentado quando chega o 40º dia dizer, não quero parar. Eu falo, velho, dá dó de parar, dá dó de entregar, dá dó de voltar ao normal. E a gente fica pensando, vou dar uma esticada. E aí você começa a entender que quem pausou
prazeres inferiores. Começa a resgatar uma percepção desses deleites. Um dia eu estava numa mesa, 25 dias sem comer, e acompanhei os amigos, pastores, a maioria, numa churrascaria. Alguém falou, pastor, o senhor não estava tentado? Eu falei, tentado, estava com nojo daquilo. Mas alguém olha para mim, assim, balançando a cabeça, uma cara de dó. Parecia que eu estava para morrer. A pessoa fala assim, que dó de você, pastor. Eu já não praticava mais o honesticídio. Eu mordi meus lábios, eu só dizia, não fala, não fala, não peca. Mas eu não consegui evitar pensar. Eu só pensei, dó de tu, que acha que isso aí que você está desfrutando é mais importante do que aquilo que eu estou experimentando. Eu falei de 2 exemplos de gente que foi direto no primeiro propósito do jejum. Ana e os líderes da igreja de Antioquia. O que eles têm em comum? Ah, pastor, os 2 são exemplos do Novo Testamento, é verdade. O que mais? Os 2 foram escritos por Lucas. Um está no Evangelho de Lucas, outro no livro de Atos, que é a continuação. Ok, o que mais? Quando você olha para esses 2 casos, os 2 que miraram o propósito, os 2 grupos de pessoas que miraram o propósito primário, eles têm uma percepção do profético diferenciada. A Bíblia fala de uma mulher, ela é chamada de profetisa. Ela discerne, enquanto a maioria de Israel vai rejeitar o Cristo, ela de cara sabe quem é, começa a falar, começa a profetizar sobre ele. E aí quando você chega em Atos 13, para aquele povo que está jejuando só para buscar Deus, sem nenhum problema. A Bíblia diz, disse o Espírito Santo. E eles têm um nível de percepção do profético. E ali vai nascer o maior movimento missionário da história da igreja. Até então a igreja só tinha praticado missões acidentais, fugindo da perseguição. Aqui as missões serão organizadas, planejadas. Agora a pergunta é, Deus não queria isso o tempo todo? Jesus já tinha dito, vocês vão ser minhas testemunhas, não só em Jerusalém, mas Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas aqui, a percepção, o entendimento entra num nível como nunca antes. Então o que você tem de diferenciado nos 2 casos tem a ver com o profético. E quando eu falo profético, eu não quero que você pense em dons, propósito e ministério apenas. Eu quero que você pense a capacidade de conectar com Deus de uma forma diferenciada. Deus olha para Abraão antes de destruir Sodoma e pergunta, ocultarei eu o que estou para fazer de Abraão? Ele é meu amigo. Deus não está só dizendo ele é um profeta. E já que está lá escrito em Amós que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu céu ao profeta, preciso ir lá contar. Deus está dizendo, a razão pela qual eu confidencio é porque eu tenho como amigo. É outro nível de intimidade. Quem está entendendo? Em janeiro do ano passado, estava no 30º dia de jejum. E um dos motivos principais, obviamente, meu foco era buscar Deus. Mas quando orava, uma das coisas que eu estava trazendo diante de Deus, e era a minha oração insistente ao longo do jejum, dizia respeito à minha filha. Eu tenho 2 filhos apenas. O mais velho já estava casado, encaminhado, eu olhava para minha filha e dizia, Deus, ela é nova, não estou com pressa nenhuma, aliás, sou pai ciumento, tenho toda a paciência do mundo, mas o que falta para ela cumprir o propósito agora é o casamento. O momento em que ela se casar, ela vai se colocar debaixo da autoridade de outra pessoa. Esse homem pode ser um encorajador ou pode ser uma tampa. Ela pode viver ou não o propósito de acordo com a escolha que ela vai fazer. E eu dizia para Deus, eu não quero escolher, a escolha é dela, não é minha. O único que pode interferir na escolha é o Senhor. Não sou eu, posso dar conselhos. Mas eu quero saber, porque eu tenho certeza, eu oro por essa menina antes dela nascer, eu oro por ela uma vida inteira, eu oro por esse casamento, eu oro pela minha linhagem uma vida inteira. Eu creio que já está tudo provisionado. Eu só quero pedir que o Senhor me mostre quem é esse bendito varão, para que eu possa entregá-la de bom grado, entendendo que o Senhor está nisso. Por que eu orava dessa forma? Porque quando meu filho Israel tinha 11 para 12 anos de idade, e conheceu minha nora, conversou com ela a primeira vez, eu agarrei no braço da minha esposa e falei, esses 2 vão casar. Ela falou, como é que é? Eu falei, não sei te explicar. Eu não ouvi uma voz, eu não tive uma visão, mas eu sei no meu espírito. Falei para ela, eu posso registrar em cartório. Ela falou, para quê? Eu falei, depois ninguém acredita. Ela falou, sou sua testemunha. Nunca contamos para ninguém, nem para ele.
Não pude contar para o meu pastor, porque a filha era dele. Guardamos aquele negócio por anos. Só quando os dois casaram nós contamos. Mas agora eu estou diante de Deus falando, o senhor abriu um precedente, criou uma jurisprudência. Eu sei que o senhor pode contar antes. E eu estou te pedindo que o senhor me mostre. Não esperava que fosse acontecer rápido. No 30º dia do jejum, ligo para um pastor que eu estou indo pregar na igreja dele, na cidade dele, no interior de São Paulo. Eu falei, amigo, preciso te pedir um favor e você não pode dizer não. É meio que uma exigência, não é um favor. Ele falou, qual? Eu falei, além de me arrumar uma academia, você vai treinar comigo hoje. Ele falou, como é que é? Eu falei, antes de você ser pastor, você já era formado em educação física, foi personal training, você entende o negócio. Ele falou, te arruma um bom personal. Eu falei, não, o que eu preciso é de testemunha. Ele falou, você não está jejuando? Eu falei, exatamente. Minha equipe já tinha avisado ele que eu não ia comer. Ele falou, cardio leve. Eu falei, não, maluco, puxar peso mais do que tu. Ele falou, você está maluco? Eu falei, é por isso que eu quero que você veja. Combinado? Ele, combinado. Aí nós fomos para a academia. Eu lembro que depois de 1h30 de treino, ele falou, Subirá, eu tenho que ir embora. Ele falou, as pessoas treinam 45 minutos, 50, exagerado 1 hora. Tu está aqui 1h30. Eu tenho que ir embora. Eu falei, não, doido, eu ainda vou fazer o cardio. Eu lembro que ele olhou para mim e falou, doido é tu. Quanto tempo você vai fazer de cardio? Eu falei, 1 hora. Ele falou, pelo amor de Deus. Ele falou, daqui 1 hora eu te busco. Ele falou, eu tenho mal o que fazer. Aí ele chamou o filho, que estava estudando teologia fora, e tinha ido com a gente para a academia. Até então nem tinha visto o menino. Chamou ele e falou, mostra para subir aonde é o carro. Daqui 1 hora eu volto buscar vocês. E o menino me levou para o andar de cima, ele saiu, e a hora que subimos, eu lembro até hoje, peguei um elíptico, o menino pegou uma esteira do meu lado e falou, pastor, te incomoda se eu falar? Eu falei, não, fica à vontade. Ele falou, eu tenho um testemunho para te dar. O senhor sabe que sou uma referência para o meu pai. Glória a Deus por isso. Mas eu quero que o senhor saiba a referência que o seu filho é para mim. E quando ele começou a falar, alguma coisa abriu na minha frente, eu não consigo te explicar. Eu só lembro da voz, dizendo, esse menino é o seu genro, vai casar com a sua filha. Só que no jejum sua alma desliga, então você não tem euforia. Senão matava ele. A lei das primícias, o primeiro se oferece em sacrifício, né? Não, estou brincando. Aquilo na hora, rapaz, pensa num pai que nunca imaginou isso, não ter ciúme, olhar e dizer, é isso? Eu só conseguia pensar, se eu contar para a Kelly, ela surta. Porque eu imaginei que seria a minha reação. E eu não só contei para ela, eu chamei meu filho. Falei, eu quero que você saiba quem quer ser o cunhado. E como é que é? Eu falei, nem sua irmã sabe, porque ela não conhece ele, ela nunca viu. E ela não vai saber antes do casamento. Só vou contar depois como foi com você. Ele falou, pai, Deus te mostrou igual foi o meu. Eu falei, um pouquinho mais forte. Um pouquinho mais claro, porque acho que agora eu estou melhor com ele. Aí depois eu chamei Marciana e a Adriana, que são os pastores que assumiram o pastorado da Alcance Curitiba desde dezembro de 2018. Falei, gente, eu preciso de testemunha. Levantar a plaquinha no final eu já sabia, é fácil. Se o time não ganha, o cara sai com ela enrolado. Se ganha, levanta. Eu falei, eu quero testemunhas. E eu falei para eles nessa altura do campeonato, eu sei quando ele vem a Curitiba, eu sei quando ele se declara, eu sei como vão ser as coisas. Para encurtar a história, essa minha experiência foi 3 de fevereiro. Dia 10 de dezembro eu estava casando os dois. Um mês depois da minha experiência, minha filha o encontrou a primeira vez, ela pega no meu braço e fala, pai, eu vou casar com esse menino. Eu falei, você está louca? É lógico que dentro de mim. Eu falei, você nem conhece. No meu espírito sei quem é. Eu falei, para cima de Moá, não. Não espiritualiza. Falei, pai, o senhor é o último que pode falar contra isso. Mamãe te viu pregar a primeira vez, falou que ia casar com você. Eu falei, amarração gospel agora. Ela falou, pai, não sei te explicar, só posso te garantir uma coisa. O senhor sabe que ninguém mexeu comigo até hoje. Mas esse menino não é só bonito por fora, ele brilha. Eu vou casar com ele. Eu falei, vamos ver o que Deus diz e o que o tempo diz. Eu dizia para Deus, eu não te ajudo, se eu puder eu te atrapalho. Mas as coisas foram se organizando de uma maneira fora do comum. Por que eu estou te contando isso? Gostoso não foi ter experiência. Gostoso foi cada dia ao longo daquele ano acordar. E quando abri o olho de manhã, a primeira coisa que eu pensava, Deus me contou uma coisa que Ele não contou para mais ninguém. Aí eu pensava, isso é a euforia porque eu voltei a comer, não estou mais em jejum. Aí eu acordava o dia seguinte, abri o olho. Eu só abri um sorriso e dizia, Deus me contou uma coisa que não contou para mais ninguém. Cara, isso durou o ano inteiro.
Eu dizia, Deus, eu estou maluco. Ele diz, não, eu quero que você entenda algo. Aqui eles começam a focar no propósito primário. E eu comecei a ver o padrão na Bíblia e na história. Vou entrar num lugar de comunhão diferenciada. Eu não consigo te explicar o que eu passei a viver nos últimos anos. Mas sempre, ou durante o jejum, no final do jejum, ou logo depois do jejum, eu tenho tido experiências de entrar num lugar de compreensão, de clareza, de comunicação, que não é a revelação em si. É aquele sentimento de a gente está cada vez mais próximo, a gente está cada vez mais íntimo. Isso não tem preço. Então, se alguém me pergunta, pastor, como preservar a sensibilidade espiritual? Minha resposta é, se quem não valoriza, não busca. E se o que me impede de valorizar mais a Deus é a valorização das outras coisas em detrimento de Deus, e a solução é valorizar mais a Deus em detrimento das outras coisas. E aqui tem um caminho de descoberta, onde sem a parte de Deus eu não faço nada, mas só esperar sentado também não resolve. Eu tenho entendido que uma das coisas mais importantes nesse processo é simplesmente dizer, eu vou pausar deleites inferiores, que normalmente são a concorrência, para entrar no lugar da descoberta, para intencionalmente provocar isso. E aqui, desintoxicado do leite condensado, você começa a descobrir um universo de deleites e de sabores, que nada é capaz de explicar para você o que te aguarda, e nem depois de chegar lá, você consegue explicar o que experimentou. Alguns dias atrás, eu estava terminando um desses períodos de 40 dias. Eu acho que foi no 38º dia. Eu pensei, esse jejum está bem normal. E eu pensei, eu não preciso de nada especial. O que eu passei a viver em Deus é suficiente. Mas eu lembro que eu pensei isso, talvez naquele dia. Aquela noite. Eu não consigo explicar o que aconteceu. E se eu conseguisse, é difícil falar. Deus entrou no meu quarto. E me falou coisas. Mas não era apenas Ele dizer. Eu falei, Deus, eu não sei como é que eu arrastei. Minha mulher, meus 2 filhos fizeram os 40 dias comigo. Eu falei, eu nem lembro de ter chamado. A gente não consegue convencer ninguém dessas loucuras. Como é que eles vieram comigo? Eu só estava pensando enquanto eu orava. Ele começou a dizer, fui eu que chamei eles, não foi você. E deixe-me dizer por quê. E ele começa a falar não só da família, não só do ministério. Ele começa a falar de coisas que viveríamos na igreja, de coisas que ele está para fazer nesse tempo, de lugares aonde eu vou. Mas o prazer experimentado ali não era ele estar falando daquele jeito. E diferente das outras vezes, eu não lembro de ter ouvido uma voz. Eu não lembro de algo falando dentro de mim. Eu simplesmente sei, sem saber como é que eu cheguei lá. Porque a presença dele era algo além da capacidade de escrever. Eu lembro quando eu falei para minha filha, Deus entrou no quarto, ela falou, o senhor viu ele? Eu falei, graças a Deus que não. Não, sério, a sensação que eu tinha era de um santo temor. Ela falou, pai, mas o senhor sentia ele à direita, à esquerda? Eu falei, filha, ele estava em todo lado, em cima, embaixo, de todos. Ele era tudo, não dá para explicar. Mas aquela sensação, quando Paulo diz, o que se une ao Senhor é um espírito com Ele, de mistura. Eu e você, esses seres mortais, ínfimos, podemos, uma fração de segundo que fosse ali, foi um bom tempo, sentir que Ele misturou com você, está além de qualquer capacidade de explicação. Mas me ouça com atenção, tem algo muito melhor para mim e para você. Eu não estou falando da plenitude da salvação do que nos aguarda, porque quando chegar lá e viver a medida plena, alguns de nós vamos arrepender de não ter buscado antes. Mas nesse momento, a maioria de nós botou uma tampa, botou limites, e a gente já considera que é bom ter o que a gente tem. Eu não estou dizendo que é ruim. Você imagina se você realmente começarmos a desfrutar mais de quem Ele é? A gente demora muito para entender algumas coisas. Há 23, quase 24 anos atrás, 23 anos, eu lembro que nós voltamos de um retiro de liderança. E o pau tinha quebrado, o negócio pegou fogo. E nós chegamos para o culto domingo à noite. Eu
pastoreava em Guarapuava na época. E eu lembro que a adoração estava diferente. A gente sentia a presença de Deus. Eu ficava pensando, o culto é melhor hoje ou é gente que está mais sensível? Mas daqui a pouco comecei a sentir um perfume que eu nunca senti na minha vida. Mas uma coisa assim, maravilhosa. Eu virei para minha esposa e falei, você está sentindo esse cheiro? Ela falou, o melhor cheiro que eu senti na minha vida. Eu falei, eu também. Ela falou, de onde vem isso? Eu falei, eu não sei. Mas está muito forte. Porque minha esposa sentia uma coisa, eu brinco que ela tem superpoderes no olfato. Eu falei, mas eu estou sentindo, e com a intensidade. O cheiro que eu mais gosto na natureza, talvez, falando das coisas da natureza, seja daquela flor, a dama da noite, vocês conhecem? Para mim é um dos que eu mais gosto. Aquilo era umas 1000 vezes melhor. Mas era uma coisa tão forte, que não podia ser assim, alguém passou um perfume e passou perto aqui, está cheirando. Não. É como se alguém quebrasse, não era nenhum frasco, era um barril. Aquele negocinho tomou o ambiente. E eu começo a virar para as pessoas, vocês estão sentindo perfume? Eles, olha aqui, perfume. Primeira coisa que eu penso que o primeiro deve estar com o nariz entupido. Está sentindo perfume? Não. E eu quero achar quem, porque minha esposa estava sentindo. Eu pensei, eu não estou maluco. Mas ninguém estava sentindo, era só eu e ela. Mas a gente continuava procurando, a gente revirava as bolsas da turma, de onde vem, de onde vem. Em momento nenhum eu parei para pensar que aquilo fosse algo espiritual. Até que no meio daquele desespero de achar de onde vem, o Espírito Santo falou comigo. E disse assim, eu te deixei perceber um pouco da minha presença nesse lugar. E a hora que ele falou isso, o cheiro sumiu. Eu olhei para minha esposa, ela falou, sumiu aqui também. A gente nem precisou explicar. Eu falei, Jesus amado, isso é só um pouco. O que é que tem para nós quando a gente começar a realmente percebê-lo de verdade? Eu não vim aqui te apontar o dedo, nem jogar pedra em você. Eu não vim te acusar de jejuar menos. Provavelmente você faz isso, nós somos grandes culpados, porque nunca pregamos e ensinamos o suficiente sobre essas coisas. Mas eu vim te dizer um grito do coração de Deus. É uma convocação generalizada acontecendo. Meu filho, o dia antes de eu começar o jejum, ele estava, pai, acho que eu vou te acompanhar 21 dos 40 dias. No início do ano, eu tinha feito outro de 40 e tinha me acompanhado 21. Eu falei, filho, fica à vontade. Se você entender de Deus, vem para dentro. Senão, não sou eu que vou te obrigar. Esse tipo de coisa é decisão pessoal. E nós estávamos ministrando um evento no Rio de Janeiro. Eu ministrei com ele na sexta e vim embora no sábado, porque eu já tinha que estar no domingo de manhã para pregar em Curitiba. E ele ficou ainda para ministrar no evento. Na hora do louvor, quando estava no momento da adoração, ele disse, pai, eu tive uma visão. Eu vi que ele estava emocionado quando ele me contou. Ele me contou a hora que ele disse, eu vou te acompanhar os 40 dias. Eu falei, filho, você tem certeza? Ele falou, pai, deixa eu te explicar de onde vem minha certeza. Ele falou, no sábado, a gente ia começar o jejum eu no domingo, o resto da turma na segunda. Ele falou, enquanto estava adorando, eu tive uma visão. E eu vi Jesus, de costa, num deserto. Quando ele falou, num deserto, eu já sabia para onde ia. E diz, de repente, ele para, ele vira, ele sorri para mim e diz, vem. Eu falei, você sabe o que ele foi fazer no deserto? Ele falou, eu sei. Eu falei, filho, eu estou jejuando porque eu quero. Se eu quiser, eu desisto antes. Tu é o único que foi convocado. Mas eu estou ouvindo em todo lugar, em toda parte. Convocações vindo de Deus. Deus fará algo novo e extraordinário na terra. E quem conseguir entender a chave de valorização, vai buscar e encontrar. Como quem não usar a chave nunca vai fazer. Então, eu não vim te apontar o dedo, nem jogar pedra em você, eu vim deixar um incentivo. E falando agora aos da casa, você não tem noção do que pode ser os próximos anos. Alguém me perguntou, pastor, depois que o senhor passou o pastorado da igreja em dezembro, o senhor não sente que o senhor está fazendo menos pela igreja? Eu falei, não. Ele falou, mas o senhor prega a mesma coisa? Eu falei, a questão não é nem só o tanto que eu prego. Eu falei, eu nunca fiz tanto pela igreja como agora. Porque foi exatamente no ano em que eu tive que passar, que Deus me dirigiu a fazer isso. Ele falou, eu quero te ensinar a entrar num outro lugar. E foi ali que ele começou a falar comigo dos períodos prolongados de jejum, como eu nunca tinha feito.
E ele diz, algo será derramado sobre você, sobre a sua casa, sobre a igreja, como você nunca viu. E a história da nossa igreja mudou de uma forma absurda desde que esses jejuns começaram. E cada vez mais nós vemos, e cada vez mais nós vemos. Então preste atenção. A minha empolgação não está com essa primeira década. A minha empolgação com o Volta Grossa está com aquilo que ainda vai vir. Está com a história que será escrita. Mas ela não será escrita de forma automática. Nós precisamos ser intencionais nisso. Você recebe essa palavra? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu falei, Cláudio, termino 9 ou 9:30. Ele falou, eu prometi que o senhor ia pelo menos estar até 10. 10:02. Promessa cumprida, paga. Eu gostaria que nós pudéssemos ter um momento de oração. E se o pessoal, o time, a equipe do Louvor e Adoração puder vir aqui, seria ótimo. Cada vez mais, nós vivemos um mundo de entretenimento e distrações. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu às vezes via meu pai indignado, porque eu e os amigos da igreja, todo mundo trabalhava, estudava, a gente era envolvido na igreja, nos cultos, vigília, buscava a Deus. Mas a gente, um dia por semana, se reunia para assistir um filme. E meu pai chamava aquilo de um porre de entretenimento. Eu pensava, um por semana. A gente gasta mais tempo trabalhando, a gente gasta mais tempo estudando, a gente gasta mais tempo buscando a Deus, a gente gasta mais tempo na igreja. E não ganhava em nada do resto. Mas a definição da geração ante nós é que aquilo era um porre. Por quê? A realidade dos antigos era malemar ver um por mês. Hoje em dia, a tua maratona seriado quase todo dia. Ninguém acha que ver um filme por semana é muita distração. Porque nós estamos cada vez mais... Como quando a nossa consciência vai ficando cauterizada, nós estamos cada vez mais cauterizados. A gente vive para buscar prazer em tudo. A gente come para ter prazer não só no paladar, mas nas emoções. A gente corre atrás de tudo aquilo que é material, tentando o nível de realização, diversão, programas. Eu não estou dizendo que Deus se opõe a isso. O problema é que todas essas coisas se tornaram um substituto. É por isso que Paulo fala de alguns cujo Deus é o ventre. Como que alguém pode, uma vida inteira de relacionamento com Deus, nunca parar de comer por causa dele? Deus está dizendo que você tem outro Deus tomando o meu lugar. Eu sei o que eu estou te falando. Eu sei qual foi meu relacionamento com a comida por muitos anos. E olha que nessa época eu já jejuava. Eu já pesei quase 70 quilos a mais do que eu estou pesando hoje. Aí a pergunta é, a gente está supervalorizando a coisa ou não está? Lógico que estamos. Agora, à medida que a gente descobrir essas verdades e atender o convite, me ouça com atenção. Nós vamos entrar num lugar de deleite, de satisfação, de realização que é sem igual. E basta a gente atender o convite. Espírito Santo, se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso e talvez nem motivacional. Mas nós oramos que o Senhor sopre. E que o Senhor comece a soprar aqui e agora. Porque é o teu amor nos atraindo para si. O Senhor não faz isso porque seja um Deus exigente ou de um alto nível de cobrança, mas porque o Senhor está aguardando e sonhando pacientemente por tantos anos. Que em algum momento a gente se desprenda, que em algum momento a gente acorde, que em algum momento a gente entenda e que a gente entre nesse lugar da comunhão profunda. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Abre os nossos olhos, faze-nos ver os caminhos da vida, como declarou o salmista. Leva-nos ao lugar de percepção de que na Tua presença e somente lá, a plenitude de alegria.
de que é a tua destra, a sua direita, que nós encontramos as delícias, os deleites, os prazeres perpétuos, não os transitórios, não os passageiros, mas aqueles que são definitivamente permanentes. Não oramos apenas para ter mais do Senhor, nós oramos que o Senhor tenha mais de nós. Nós oramos por dias de entrar no lugar de rendição e entrega como nunca antes. E nós clamamos que venha o novo. Não apenas o crescimento, a frutificação, a multiplicação da igreja, mas a capacidade de desfrutar quem o Senhor é. De amadurecer como resposta de uma presença que se torna uma fonte de intervenção contínua. Desperta-nos hoje. Que a doçura do teu convite alcance um lugar específico no coração de cada um de nós. Nós clamamos em nome de Jesus. Fala com Deus, meu querido, do seu jeito, da sua maneira. Eu pedi para você ficar em pé, mas olha como você achar melhor em pé, sentado de joelho, em voz alta, em voz baixa. Os músicos vão ministrar, mas eu vou pedir que por um instante você ainda não cante com eles. Mesmo que você conheça a canção, vou pedir que primeiro você ore. E ore como se tudo dependesse desse momento. Ore clamando por um sopro de vida dos céus. Ore clamando por despertamento. Ore clamando por um novo nível de resposta. Ore para que a sensibilidade para com Deus nunca seja comprometida. Mais do que preservada, que ela se desenvolva, que ela cresça. Levante sua voz.